Vamos entrar no capítulo 16, que é o último capítulo de São Marcos. Estamos terminando de ver, pouco rapidamente, podemos voltar a isso, a crucifixão, a morte e a sepultura de Jesus, com as características de Marcos, que faz este jogo das zombarias, e a presença judaica, a presença romana. Enfim, Jesus está no sepulcro. José de Arimateia, que era um ilustre membro do conselho, que fazia parte, portanto, daquele sinédrio, ele seria discípulo de Jesus, toma a iniciativa da sepultura. Passado o sábado, Jesus tinha que ser sepultado até meio rapidamente, porque o sábado ia começar, e o sábado começa no fim da sexta-feira, quando o sol se põe, e vai terminar no dia mesmo de sábado, quando aparece a terceira estrela no céu. Assim é a regra. Então, passado isso, começa a semana. Então, no próprio sábado à noite já é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. O fim da semana é o Shabat, o sábado. Então, fim da sexta-feira e o sábado inteiro. Terminado o Shabat, vem primeiro dia da semana, segundo dia da semana, terceiro dia da semana. Ou então dia ferial, pegando o termo latino, féria, nós dizemos na nossa língua, segunda-feira. Féria segunda, o dia ferial, que não é um dia de festa, que não é um dia celebrativo especial, que seria o Shabat, no caso. Então, nós temos sábado, atualmente domingo, depois segunda-feira. Então, onde é que está a primeira-feira? A primeira-feira é o início da semana, que seria passado o sábado, primeiro dia da semana, que vai receber depois de nome de Dia do Senhor, em latim, dies dominica, e aí vem a palavra domingo, que significa Senhor, dia do Senhor, dia da ressurreição do Senhor. Na prática, é o primeiro dia da semana. Depois de 7 dias, é também o 8º, se a gente quiser. O 8º dia. Vários simbolismos em torno deste dia. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo, porque não houve tempo. A unção já tinha sido feita por aquela mulher lá em Betânia. Mas aqui não houve tempo, por causa do início do Shabat. O sol se punha, não podia fazer mais nada. De madrugada, no primeiro dia da semana, marcar bem isso, primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana vai mudar de nome, vai ser o dia do Senhor. Quando no Gênesis, Deus cria o mundo em 7 dias, está escrito, e foi o primeiro dia, e foi o segundo dia, e foi o terceiro dia, e Deus viu que era bom, e Deus viu que tudo era muito bom. Isso no capítulo 1 do Gênesis está lá. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Mas não está escrito assim em hebraico. Em hebraico está escrito segundo dia, terceiro dia, mas primeiro dia, não. Primeiro dia, lá está escrito, houve uma tarde e uma manhã e foi o dia 1. Não primeiro, 1. E depois vem segundo, terceiro, quarto. Por que não puseram primeiro? Por que o escritor sagrado não pôs primeiro? Porque este dia é um dia diferente. Este primeiro dia é o 8º da criação. É o dia quando, depois de ter criado tudo, Deus viu tudo feito. Tudo completo, tudo criado. É o 8º dia. E nós estamos exatamente no 8º dia da criação, aqui chamado de primeiro da semana, que mudará de nome, será o nome domingo. Então, neste dia, elas foram ao túmulo
ao nascer do sol. De madrugada, ao nascer do sol. Então, realmente, quando ainda estava escuro, e o sol ia começar a aparecer. Os batistérios antigos eram feitos de 8 ângulos, para indicar exatamente 7 dias da semana, e o 8º, que é este primeiro dia da semana. Aquele que entra na fonte batismal, que era no chão, desce as escadas, entra nas águas, ele entra no tempo de 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse tempo fechado da semana, que é o nosso tempo limitado. E quando ele sai no 8º dia, que é o tempo sem tempo. É o tempo sem limite. Ele entra na eternidade de Deus por ter passado pelo mistério de Jesus Cristo no batismo. Assim pensavam os primeiros, e assim faziam simbolicamente o batistério, para dizer, com o batismo você sai do tempo que prende você na monotonia desta vida e entra na eternidade de Deus. Sai do tempo fechado para a eternidade de Deus. Por isso dizemos que já morremos quando fomos batizados e já ressuscitamos. O que vai ser a morte vai ser rapidinha, rapidinha. Fechamos os olhos aqui e abrimos para a eternidade de Deus. Saímos do tempo limitado e entramos onde já não há tempo. Mas já fizemos isso. Já aconteceu isso no dia do nosso batismo. E é esse o dia em que estas santas mulheres vão ao sepulcro, bem cedinho. E diziam entre si, quem rolará a pedra para nós? Elas viram que foi colocada uma pedra. Erguendo os olhos, viram que a pedra já fora revolvida, já tinha sido rolada. Pedra redonda que se rola. A pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, viram um jovem sentado à direita do túmulo, vestido com uma túnica branca. O último jovem que nós vimos estava vestido com um lençol. Ele deixou cair o lençol e fugiu nu. Aqui temos um outro jovem que está vestido agora de uma túnica branca. E elas ficaram cheias de espanto, não de medo, de espanto. O que é isso? E ele, não vos espanteis, estão procurando Jesus de Nazaré o crucificado. É isso, né, que vocês estão fazendo? Procurando Jesus de Nazaré o crucificado, ressuscitou, não está aqui. Marcos é rápido, simples, frases curtas, aquilo que é o essencial. O que é que vocês estão fazendo? Procurando Jesus crucificado. Não está aqui, ressuscitou. Disse tudo aquilo que poderia ter dito e o que deveria dizer. Ele acrescenta, vejam o lugar que puseram, não está, e vão dizer aos discípulos e a Pedro. Aos discípulos e a Pedro. Por que a Pedro? Alguns dizem que Marcos trabalhou com Pedro e tudo que ele escreveu ouvindo o que Pedro pregava. Mas o destaque de Pedro é sempre notório. Então, quem não quer aceitar Pedro como o primeiro dos apóstolos precisa reler este evangelho e todos eles de uma outra forma. Se não quer aceitar que os sucessores de Pedro continuam a obra de Pedro, tem que explicar por que não continuam. Por que não continuam? É o que nós afirmamos, afinal. Vão dizer aos discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Já tinha dito. Né? Vão agora avisar. Lá o vereis como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um tremor e um estupor se apossara delas, imagino.
que o anjo lá, e nada contaram a ninguém, pois tinham medo, estavam assustadas, né? O que está acontecendo aí? Mas deviam anunciar, vamos começar tudo de novo, vamos para a Galileia, lá eu vou encontrar vocês. Jesus não desanima, não desiste, chama os seus que fugiram, diz, vamos conversar lá na Galileia. Foi lá que nós começamos, lá nós vamos recomeçar. E aqui termina o Evangelho de Marcos. Termina o Evangelho de Marcos no versículo 8º, do capítulo 16. E o seguinte não é de Marcos. Tudo que vem depois foi acrescentado por uma outra pessoa. E a gente percebe até no uso das palavras, dos vocábulos. E muitos manuscritos antigos, os textos copiados à mão, não têm esta última parte. Por isso, ela é considerada assim pelos comentaristas. Uma nota de rodapé diz, por exemplo, o trecho final de Marcos, de 9 a 20, faz parte das Escrituras inspiradas. É Bíblia. É tido como canônico. Isso não significa necessariamente que tenha sido escrito por Marcos. De fato, põe-se em dúvida que esse trecho pertença à redação do segundo Evangelho. Quer dizer, foi escrito em outra ocasião, para outra finalidade, e acrescentado aqui. As dificuldades começam na tradição manuscrita. Muitos manuscritos, entre eles o do Vaticano e o Sinaítico, que são dos mais importantes, do século IV, são os mais antigos manuscritos que temos, omitem o final atual. O Códice Vaticano, que está no Vaticano, e o Códice Sinaítico, o original está na Inglaterra, tem uma fotocópia dele que está no Monte Sinai, no Mosteiro de Santa Catarina. Eles são do século IV, é uma cópia manuscrita de textos originais, ou cópias de cópias, mas é o que temos de mais antigo. Nesses dois não existe esta parte final. Em lugar da conclusão comum, um manuscrito tem um final mais breve, que dá continuidade ao versículo 8º, e diz assim: elas narraram brevemente aos companheiros de Pedro o que lhes tinha sido anunciado. Depois, o mesmo Jesus os encarregou de levar do Oriente ao Ocidente a sagrada e incorruptível mensagem da salvação eterna. A gente percebe que isso não é estilo de evangelho, estilo bíblico. Alguém acrescentou isso para concluir o evangelho. 4 manuscritos dão em seguida os 2 finais, o breve e o longo. E, por último, um dos manuscritos que trazem um final longo intercala entre os versículos este trecho: e aqueles que alegaram em sua defesa, e aqueles que alegaram em sua defesa, aqueles que o defenderam. E assim por diante. Então, para resumir, do versículo 9 ao versículo 20, os principais manuscritos não têm essa parte. O estilo é diferente, alguns têm com frases intercaladas, mas são manuscritos secundários. O que parece é que esse trecho foi escrito para outra redação, de um outro evangelho, de uma outra narrativa, e que alguém depois acrescentou aqui, por esta falta de término que aparece no Evangelho de Marcos. O Evangelho termina: e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Então fica a pergunta: e o resto? O que acontece? Então, Marcos escreveu o resto, se perdeu, o que aconteceu? O fato é que não está nos manuscritos antigos. Então vem o que aparece depois, aqui do versículo 9 até o versículo 20, que a gente pode também meditar, porque faz parte do Evangelho, é Escritura Sagrada. Então, a gente termina aqui esta reflexão para entrar no fim do Evangelho em seguida.